Após quase 4 décadas de silêncio, a atriz que interpretou Kelly Bundy finalmente revelou o que realmente aconteceu nos bastidores de Married with Children. As histórias que ela compartilhou foram tão inesperadas, tão profundamente pessoais, que nem mesmo os fãs de longa data da série esperavam por isso. O que ela revelou muda tudo o que pensávamos saber sobre a família disfuncional favorita da TV americana. O laço secreto que ninguém conhecia. Quando Christina Applegate entrou pela primeira vez no set de Married with Children, em Language Not Registered for Generation, ela tinha apenas Language Not Registered for Generation Anus. Era uma adolescente entrando em uma das sitcoms mais controversas da história da televisão. A série era ousada, provocativa e ultrapassava todos os limites permitidos pela televisão aberta na época. E bem no meio de todo aquele caos estava uma jovem que precisava de alguém para protegê-la. Essa pessoa acabou sendo Ed O'Neill. O que a maioria das pessoas nunca percebeu é que Ed O'Neill assumiu um papel muito mais importante do que interpretar Al Bundy. Ele se tornou o protetor de Christina. Ele se tornou seu mentor. De muitas maneiras, ele se tornou a figura paterna que ela precisava durante um dos momentos mais vulneráveis de sua vida. E por Language Not Registered for Generation Anus, nenhum dos dois jamais revelou completamente a profundidade desse laço. Ed O'Neill estava na casa dos Language Not Registered for Generation Anus quando a série começou. Ele havia vivenciado os altos e baixos de Hollywood. Compreendia o que essa indústria podia fazer com os jovens, especialmente as jovens mulheres, que de repente eram lançadas aos holofotes. Christina interpretava Kelly Bundy, uma personagem criada como um símbolo sexual adolescente. As piadas sobre Kelly eram frequentemente sugestivas. As roupas eram reveladoras. A atenção dos fãs e da mídia poderia facilmente ter descambado para o lado sombrio, mas Ed garantiu que isso nunca acontecesse. Em raras entrevistas que a maioria dos fãs nunca viu, Christina falou sobre como Ed a protegia de certas conversas no set de filmagem. Ele intervinha quando as coisas ficavam muito adultas. Ele garantia que, mesmo que a série estivesse ultrapassando limites, o ambiente ao redor de Christina permanecesse seguro e profissional. Isso não era algo que ele era obrigado a fazer. Não fazia parte da sua descrição de cargo. Era Ed O'Neill escolhendo ser genuinamente uma boa pessoa. Christina passou Language Not Registered for Generation Anus naquele set. Ela passou dos Language Not Registered for Generation aos Language Not Registered for Generation Anus durante a exibição da série. São esses os anos em que uma pessoa forma toda a sua identidade. São esses os anos que moldam quem você se torna como adulto. E Christina admitiu que a presença de Ed durante esses anos mudou fundamentalmente quem ela é hoje. Os membros da equipe que trabalharam em Married with Children compartilharam histórias ao longo dos anos sobre como acompanharam o desenvolvimento desse relacionamento. Eles viam Ed chamar Christina de lado entre as gravações para ver como ela estava. Notavam-no se posicionando perto dela durante cenas difíceis. Observavam como ele discretamente redirecionava as conversas quando elas começavam a tomar rumos inadequados perto da jovem atriz. Isso não era apenas atuação, era cuidado genuíno. Houve momentos que as câmeras nunca capturaram. Momentos em que Ed levava Christina para casa de carro, depois de filmagens até tarde da noite, porque não queria que ela viajasse sozinha. Momentos em que ele ligava para a mãe dela para tranquilizá-la de que sua filha estava sendo bem cuidada. Momentos em que ele enfrentava os produtores que queriam pressionar Christina a situações que a deixavam desconfortável. O que torna a ligação entre eles ainda mais notável é como ela evoluiu ao longo do tempo.
Nos primeiros anos, era claramente uma relação de mentor e aluna. Ed tinha a experiência e Christina tinha o talento. Mas, com o passar dos anos, a dinâmica entre eles mudou. Christina tornou-se mais confiante. Ela encontrou a sua voz. E Ed assistiu com orgulho à transformação da adolescente que ele acolheu numa artista poderosa por mérito próprio. Nas temporadas finais de Married with Children, Christina já não se limitava a seguir os passos de Ed. Ela estava se saindo muito bem. Ela estava trazendo ideias inovadoras. Ela estava contribuindo para o processo criativo, de maneiras que surpreenderam até mesmo os membros mais experientes da equipe de produção. E Ed não poderia estar mais orgulhoso. E agora, décadas depois, Christina finalmente começou a revelar toda a extensão do que Ed significou para ela durante aqueles anos de formação. Mas esse laço secreto foi apenas o começo da história deles. Porque o que aconteceu quando as câmeras pararam de gravar foi ainda mais extraordinário do que o que aconteceu diante deles. A noite em que tudo quase desmoronou. Em Language Not Registered for Generation, algo aconteceu que ameaçou destruir completamente o programa Married with Children. Uma mulher chamada Terry Rakulta, de Michigan, assistiu a um episódio chamado Her Cups Runneth Over e ficou tão indignada que lançou uma campanha de boicote em grande escala contra o programa. Ela contatou grandes anunciantes, escreveu cartas e participou de programas de notícias. Ela estava determinada a cancelar Married with Children. E sua campanha funcionou, pelo menos a princípio. A Coca-Cola retirou seus anúncios. O McDonald's retirou seu apoio. Dezenas de outras grandes empresas seguiram o exemplo. A emissora entrou em pânico. Os executivos estavam realizando reuniões de emergência. Havia conversas reais sobre o cancelamento imediato do programa. A situação parecia desesperadora para Christina. Era aterrorizante. Ela tinha Language Not Registered for Generation anos. Aquele programa era toda a sua carreira. Era tudo pelo que ela havia trabalhado. E, de repente, parecia que tudo poderia desaparecer porque uma mulher em Michigan decidiu que não gostava do que via na televisão. A incerteza era avassaladora para alguém tão jovem. Mas Ed O'Neill se recusou a deixar o medo tomar conta. O que a maioria das pessoas não sabe é que, durante essa crise, Ed pessoalmente assumiu a responsabilidade de acalmar os membros mais jovens do elenco. Ele se sentou com Christina e David Faustino, que interpretava seu irmão Bud, e disse a eles que, independentemente do que acontecesse, eles haviam criado algo especial. Ele disse que a série poderia sobreviver ou não. Mas, de qualquer forma, eles deveriam se orgulhar do que conquistaram juntos. Ed também fez algo que raramente é mencionado. Ele mesmo contatou a imprensa. Deu entrevistas defendendo o programa, mas, mais importante, defendendo os jovens que trabalhavam nele. Ele garantiu que, em todas as conversas sobre a controvérsia, alguém estivesse defendendo seus jovens da TV. Recusou-se a deixá-los se tornarem danos colaterais em uma guerra cultural. O boicote acabou tendo um efeito contrário espetacular. Toda a atenção negativa despertou a curiosidade das pessoas sobre o programa que nunca tinham assistido. Na verdade, a audiência subiu. Subiu muito. A publicidade que supostamente destruiria Married with Children acabou tornando a série mais popular do que nunca. Foi uma das reviravoltas mais irônicas da história da televisão. Mas Christina revelou que o que ela mais se lembra daquele período assustador não foram os índices de audiência. Não foi a vitória sobre o boicote. O que ela mais se lembra é de Ed O'Neill ao seu lado quando tudo parecia estar desmoronando. Ela se lembra dele mantendo a calma enquanto todos os outros entravam em pânico. Ela se lembra dele lhe mostrando o que significa lidar com uma crise com elegância e serenidade. O elenco passou a encarar o boicote como uma medalha de honra. Eles faziam piadas sobre isso no set. Mencionavam o assunto em entrevistas com orgulho.
O que deveria tê-los envergonhado, na verdade, os uniu. Eles foram testados pelo fogo e emergiram mais fortes do que nunca. Essa experiência fortaleceu os laços entre o elenco de maneiras que o público jamais compreendeu completamente. Eles haviam enfrentado uma potencial destruição como equipe e saíram ainda mais fortes. Mas sobreviver àquela crise juntos seria apenas um ensaio para o que Christina e Ed enfrentariam décadas depois, o final inacabado que os assombrava quando Married with Children terminou em Language Not Registered for Generation. Não terminou como ninguém esperava. Não houve um grande final. Não houve um episódio de despedida emocionante. Não houve um desfecho para os personagens ou para os atores que os interpretaram por mais de uma década. A série simplesmente foi cancelada e pronto. Um dia estavam filmando novos episódios. No dia seguinte, não estavam mais. Por Language Not Registered for Generation Anus, Ed e Christina trabalharam juntos quase todos os dias. Comemoraram aniversários juntos. Viram um ao outro crescer e mudar. Criaram centenas de episódios de televisão que influenciariam inúmeros outros programas. E então, de repente, tudo acabou. Christina já falou sobre como aquele período foi estranho. Um dia, você tem toda essa família ao seu redor. Você tem uma rotina. Você tem um lugar para ir todas as manhãs. Você tem pessoas que te conhecem melhor do que quase qualquer outra pessoa na sua vida. E então, no dia seguinte, tudo isso simplesmente acaba. O cenário é desmontado. Cada um segue seu próprio caminho. A família com quem você passou seus anos de formação, de repente se dispersa. O final deixou um vazio para o qual nenhum deles estava preparado. Eles fizeram parte de algo especial, algo que mudou a televisão. E agora tudo acabou. Não houve cerimônia de formatura. Não houve celebração do que eles haviam conquistado. Hollywood simplesmente seguiu em frente. Mas o que Christina revelou é que ela e Ed nunca se separaram de verdade. Mesmo depois do fim da série, eles mantiveram contato. Eles se telefonavam, encontravam-se para jantar. Ed se preocupava com a carreira dela, oferecendo conselhos quando ela pedia e apoio mesmo quando ela não pedia. A relação de pai e filha da TV se tornou algo muito real. Christina seguiu uma carreira notável depois de se casar e ter filhos. Ela participou de filmes como The Sweetest Thing e Anchorman. Estrelou outras séries de televisão como Samantha Who e Dead to Me. Ganhou prêmios e foi aclamada pela crítica. E durante tudo isso, Ed estava assistindo. Ele tinha orgulho dela, como um pai tem orgulho de sua filha. Não porque se apropriasse do mérito pelo sucesso dela, mas porque a viu crescer de uma adolescente para uma atriz formidável. Ed também fez muito sucesso depois da série. Ele estrelou Modern Family, uma das sitcoms mais queridas de sua época. Ele ganhou vários prêmios. Tornou-se ainda mais famoso do que era como Al Bundy. Mas, em entrevistas, quando lhe perguntavam sobre os pontos altos de sua carreira, ele frequentemente mencionava Christina. Falava sobre como a viu se tornar a mulher que é hoje. A falta de um final adequado para Married with Children os assombrou ao longo dos anos. Houve inúmeras discussões sobre uma possível reunião do elenco. A cada poucos anos, o assunto ressurgia em entrevistas. Os fãs faziam petições. As emissoras demonstravam interesse, mas, por diversos motivos, isso nunca acontecia. Até recentemente, a maioria das pessoas presumia que uma reunião era apenas uma questão de agenda e logística. Acreditavam que, eventualmente, tudo se encaixaria e a família Bundy retornaria à televisão. Mas então, algo aconteceu que mudou tudo. Algo que tornou a possibilidade de uma reunião tradicional quase impossível. O diagnóstico devastador. Em Language Not Registered for Generation, de agosto de Language Not Registered for Generation, Christina Applegate publicou algo nas redes sociais que paralisou o mundo. Ela anunciou que havia sido diagnosticada com esclerose múltipla.
A doença havia sido descoberta alguns meses antes, enquanto ela filmava a temporada final de sua série da Netflix, Dead to Me. E assim, tudo mudou. Nada seria como antes. A esclerose múltipla é uma doença crônica que afeta o sistema nervoso central. Ela pode causar problemas de mobilidade, equilíbrio, visão e função cognitiva. Não há cura. Os sintomas podem ser controlados, mas a doença nunca desaparece. Para Christina, esse diagnóstico significou que toda a sua vida teve que ser reestruturada do zero. Agora, ela usa bengala para andar. Ela fala abertamente sobre a névoa mental que sente e que dificulta certas tarefas. Ela teve que aceitar que seu corpo mudou de maneiras que jamais imaginou. A mulher que um dia interpretou a adolescente mais desejada da televisão, agora luta com movimentos básicos que a maioria das pessoas considera corriqueiros. Cada dia traz novos desafios. O diagnóstico não foi apenas físico, foi emocional. Christina foi honesta sobre o luto que sentiu. Luto pela vida que ela pensava que teria. Luto pelo futuro que havia planejado. Luto pela versão de si mesma que existia antes do diagnóstico. Ela teve que viver o luto enquanto ainda estava viva, o que é uma das coisas mais difíceis que alguém pode fazer. O que Christina revelou sobre a reação de Ed O'Neill ao seu diagnóstico mostra a verdadeira profundidade do relacionamento deles. Quando Ed soube da doença dela, entrou em contato imediatamente. Não se limitou a enviar uma mensagem de texto ou fazer uma breve ligação. Ele fez questão de que Christina soubesse que estava ao seu lado. Expressou seu amor e apoio de maneiras que foram muito além do que ex-colegas de trabalho normalmente fazem uns pelos outros. Todo o elenco de Married with Children se uniu em torno de Christina. Katie Siegel, que interpretou sua mãe, Peggy Bundy, tem se manifestado veementemente em apoio a Christina neste momento difícil. David Faustino também publicou mensagens de carinho e encorajamento. Amanda Barrers, que interpretou a vizinha Marcy, também demonstrou seu apoio. Mas foi a resposta de Ed que mais significou para Christina. Ele continuava sendo seu protetor depois de todos esses anos. Ao falar sobre sua doença, Christina tem sido notavelmente aberta sobre o impacto emocional que ela teve sobre ela. Ela falou sobre luto. Ela falou sobre raiva. Ela falou sobre a perda da vida que pensava ter. E em todas essas conversas, ela mencionou como tem sido importante ter pessoas do seu passado que realmente a conhecem e a amam de verdade. O diagnóstico também levantou sérias questões sobre uma possível reunião do elenco de Married with Children. Uma produção tradicional exigiria longas horas de trabalho no set, com demandas físicas que Christina simplesmente não consegue atender no momento. Para os fãs que esperavam ver os Bundy reunidos na tela, o diagnóstico parecia ter fechado essa porta para sempre. Mas Ed O'Neill e o restante do elenco deixaram algo bem claro. Qualquer reunião seria planejada levando em consideração as necessidades de Christina. Eles não fariam isso sem ela, não a substituiriam. Encontrariam um jeito de fazer funcionar, fosse lá como fosse. A família Bundy não estava completa sem Kelly. Ponto final. Esse comprometimento de seus ex-colegas de elenco deu a Christina algo de que ela precisava desesperadamente durante um dos períodos mais sombrios de sua vida. Deu a ela a lembrança de que a família que eles haviam criado naquele estúdio era real. Não era apenas um trabalho, não era apenas atuação. O amor entre eles era genuíno e não desapareceria só porque as circunstâncias mudaram. A ovação de pé que fez todos chorarem. Em novembro de Language Not Registered for Generation, Christina Applegate fez sua primeira grande aparição pública desde que revelou seu diagnóstico de esclerose múltipla. Ela estava sendo homenageada com uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Para alguém que lida com uma doença crônica que afeta a mobilidade e a energia, o simples fato de comparecer a um evento como esse exigiu uma coragem enorme.
Muitas pessoas em sua situação teriam ficado em casa. Christina se recusou a se esconder. Ela chegou usando uma bengala. Seus movimentos estavam mais lentos do que antes, mas ela estava lá. Ela estava presente e cercada por pessoas que a amavam. A multidão que se reuniu era enorme. Fãs viajaram de todos os cantos para testemunhar esse momento. Katie Sagal estava lá para apoiar sua filha da TV. Outros amigos e colegas apareceram para celebrar a carreira de Christina e sua coragem em enfrentar publicamente sua doença. A cerimônia foi emocionante desde o início, mas o que Christina disse em seu discurso fez todos chorarem. Ela falou abertamente sobre seu diagnóstico. Falou sobre o medo e a incerteza que enfrentou. Falou sobre o que significava ter pessoas em sua vida que a apoiaram nos momentos difíceis. E falou sobre o início de sua carreira, sobre o casamento e os filhos, sobre as pessoas que a ajudaram a se tornar a pessoa que é hoje. Sua voz embargou de emoção, mas ela não parou de falar. 2 meses depois, aconteceu outro momento que ficaria gravado na memória de todos que o presenciaram. Christina Applegate compareceu à cerimônia do Emmy em janeiro de Language Not Registered for Generation. Ela subiu ao palco com sua bengala e a plateia fez algo espontâneo e emocionante. Levantou-se. Cada pessoa presente se levantou e aplaudiu incessantemente. A ovação de pé durou quase 1 minuto inteiro, o que, em termos televisivos, parece uma eternidade. Christina permaneceu ali, visivelmente emocionada, enquanto ondas de apoio a inundavam. Os aplausos pareciam intermináveis. Em seu estilo característico, ela usou o humor para lidar com a emoção avassaladora do momento. Enquanto a plateia continuava a tremer com os aplausos estrondosos, ela brincou dizendo que estavam sacudindo seu cérebro. O público riu em meio às lágrimas. Christina conseguiu ser comovente e hilária ao mesmo tempo. Foi a perfeita representação de quem ela é. O que a maioria das pessoas assistindo em casa não sabia era o que aconteceu depois que as câmeras pararam de gravar. Christina falou sobre como aquela noite reafirmou seus laços com a comunidade do entretenimento. Pessoas com quem ela havia trabalhado décadas atrás a abordaram ao longo da noite. Velhos amigos entraram em contato. Ex-colegas de elenco se manifestaram. A demonstração de carinho foi avassaladora. Ed O'Neill estava entre aqueles que fizeram questão de que Christina soubesse que era amada. As interações entre eles naquela noite, embora privadas, refletiram a mesma dinâmica que existia desde que ela tinha Language Not Registered for Generation anos. Ele ainda se preocupava com ela. Ele ainda se certificava de que ela estava bem. O pai da TV continuava sendo um pai de verdade. Essas aparições públicas provaram algo importante. Provaram que Christina Applegate, apesar de tudo o que estava passando, não iria desaparecer. Ela iria enfrentar seus desafios publicamente. Iria usar sua plataforma para conscientizar sobre a esclerose múltipla. E faria tudo isso mantendo o humor e a simpatia que conquistaram o público desde o início. Ao longo dos anos, várias histórias surgiram sobre o que realmente acontecia nos bastidores de Married with Children. Mas ainda existem histórias que nunca foram amplamente divulgadas. Histórias que só os membros do elenco conhecem. Histórias que Christina só começou a revelar recentemente. Esses detalhes ocultos pintam um retrato de uma produção muito mais significativa do que qualquer um imaginava. As histórias escondidas que eles nunca contaram a ninguém. Uma dessas histórias envolve a famosa improvisação que acontecia no set. Married with Children não era tão rigidamente roteirizada quanto muitas outras sitcoms da sua época. O elenco teve liberdade para improvisar com suas falas, experimentar coisas diferentes e ver o que funcionava. Isso criou uma atmosfera de experimentação criativa que resultou em alguns dos momentos mais icônicos da série.
Ed O'Neill era particularmente habilidoso na improvisação. Sua experiência no teatro lhe deu as ferramentas para pensar rápido, responder no momento, encontrar humor em lugares inesperados, e ele usou essas habilidades não apenas para a série, mas também para ajudar seus colegas mais jovens a aprenderem a arte da improvisação. Ele era tanto professor quanto ator. Christina já contou como Ed a ensinou a ser espontânea diante das câmeras. Ele a surpreendia durante as cenas, forçando-a a reagir de forma autêntica. Ele mudava a entonação de suas falas para ver como ela se adaptava. Não eram truques para fazê-la parecer mal, mas sim lições para aprimorá-la. Ele estava investindo no futuro dela como atriz. Outro detalhe pouco conhecido envolve a forma como o elenco lidou com os aspectos mais controversos da série. Married with Children foi inovadora ao desafiar os limites do que era considerado aceitável na televisão. Mas ultrapassar limites pode ter consequências, especialmente para jovens artistas que talvez não compreendam totalmente o que estão vivenciando. Ed garantia que, mesmo quando o espetáculo fosse provocativo, o ambiente no set permanecesse seguro e respeitoso. Ele interrompia imediatamente comentários inadequados. Deixava claro que, embora os personagens pudessem se comportar mal, os atores deveriam ser tratados com dignidade. Esse padrão veio de cima e se disseminou por toda a período da produção. Ele definiu o tom de como as coisas eram feitas. Christina também revelou detalhes sobre as piadas recorrentes da série e como elas se desenvolveram organicamente ao longo do tempo. A obsessão de Al Bundy com sua glória no futebol americano do ensino médio, quando marcou 4 touchdowns em um único jogo. A recusa absoluta de Peggy em cozinhar ou limpar. As famosas piadas de Kelly sobre inteligência, que se tornaram mais criativas a cada temporada. Nem todas essas piadas foram escritas desde o início. Muitas dessas histórias surgiram da química entre os atores, de momentos que funcionaram tão bem que se tornaram temas recorrentes. Também houve momentos de genuína ternura entre as filmagens que o público nunca viu. Christina se lembra de Ed lhe trazendo café quando ela parecia cansada. Ela se lembra de Katie Sagal lhe dando conselhos sobre como se virar em Hollywood sendo uma jovem mulher. Ela se lembra de David Fino, que estava passando pela adolescência ao mesmo tempo em que ela se tornava como um irmão para ela. A série durou Language Not Registered for Generation temporadas. Essa é uma trajetória extraordinária para qualquer série de televisão. E o que a tornou possível não foi apenas um bom roteiro ou conceitos inteligentes. O que a tornou possível foi a conexão genuína entre os atores. Eles não estavam apenas interpretando uma família. De muitas maneiras, eles se tornaram uma. A magia que aparecia na tela era um reflexo de relacionamentos reais que se formaram fora dela. Essas histórias ocultas pintam um retrato de uma produção especial de maneiras que o público nunca compreendeu completamente. E esses relacionamentos perduraram muito além do próprio programa. Eles continuam até hoje. O que o futuro reserva para a família Bundy? A pergunta que todos fazem é se algum dia haverá uma reunião de verdade do elenco de Married with Children. Depois de tudo o que aconteceu após o diagnóstico de Christina, depois de todos esses anos, ainda é possível reunir a família Bundy mais uma vez? Os fãs esperam há décadas. Será que finalmente vai acontecer? A resposta é complexa, mas há motivos para ter esperança. Christina lançou um podcast chamado Messy, com Jaime Lynn Sigler, outra atriz que também convive com esclerose múltipla. O podcast deu a Christina uma plataforma para compartilhar seus pensamentos e experiências em um formato que se adapta às suas necessidades de saúde. Ela não precisa ficar em pé por longos períodos. Ela não precisa decorar roteiros. Ela pode participar em seus próprios termos e ainda se conectar com seu público. Isso abriu novas possibilidades para como uma reunião poderia funcionar.
Não precisa ser um revival tradicional de sitcom. Não é necessário que Christina fique em um estúdio por Language Not Registered for Generation horas por dia. Existem formatos alternativos que podem reunir o elenco de maneiras que funcionem para todos, inclusive para ela. A tecnologia tornou possíveis muitas coisas que antes eram impossíveis. O elenco participou de vários eventos de reencontro ao longo dos anos, tanto presenciais quanto virtuais. Eles participaram de painéis juntos. Eles compareceram a comemorações que marcaram momentos importantes da série. A cada encontro, os fãs se lembram de como a química entre eles ainda é especial. O amor entre eles não diminuiu com o tempo. Pelo contrário, só se fortaleceu. Ed O'Neill deixou claro que estaria disposto a participar de uma reunião, mas apenas se Christina estiver presente. Ele não tem interesse em revisitar a família Bundy sem sua filha da TV. O mesmo sentimento foi compartilhado pelos outros membros do elenco. Seja qual for o formato da reunião, ela precisa incluir todos eles ou nenhum. Eles são um pacote completo. Houve conversas com emissoras e serviços de streaming sobre vários formatos. Um documentário, um episódio especial, uma reunião virtual. Nada foi anunciado oficialmente, mas as conversas estão acontecendo. O interesse dos fãs é evidente. A vontade do elenco também. É apenas uma questão de encontrar o formato certo que funcione para todos. O que Christina revelou sobre seu relacionamento com Ed O'Neill é, em última análise, uma história sobre o que mais importa na vida. Não se trata de fama, audiência ou prêmios. Trata-se das conexões que criamos com outras pessoas. Trata-se de apoiar uns aos outros quando as coisas ficam difíceis. Trata-se de manter o amor ao longo de décadas e em meio a circunstâncias adversas. Quando Christina entrou naquele set de filmagem aos Language Not Registered for Generation anos, jamais poderia imaginar aonde a vida a levaria. Ela não poderia saber que o homem que interpretava seu pai na TV se tornaria uma das figuras mais importantes de sua vida. Ela não poderia prever que, quase 4 décadas depois, o vínculo entre eles ainda estaria tão forte. A história de Christina Applegate e Ed O'Neill não é uma história de escândalo ou controvérsia. É algo muito mais valioso. É uma história de genuína conexão humana em uma indústria que frequentemente destrói relacionamentos. É a história de um mentor que se tornou uma figura paterna e de uma jovem atriz que se tornou como uma filha para ele. É uma história que nos lembra que as melhores coisas que criamos na vida não são os projetos em que trabalhamos, mas os relacionamentos que construímos ao longo do caminho. E enquanto Christina continua a enfrentar seus desafios de saúde com coragem e humor, ela sabe que Ed O'Neill ainda está cuidando dela, assim como tem feito desde que ela tinha Language Not Registered for Generation anos, assim como sempre fará. Alguns laços são simplesmente inquebráveis. Para os fãs de Married with Children, o relacionamento entre Christina e Ed representa tudo o que a série realmente era. Por trás de todas as piadas grosseiras e situações absurdas, havia uma família unida, não importa o que acontecesse. Os Bundys podiam se insultar constantemente, mas quando importava, eles estavam lá um para o outro. Aquilo não era apenas atuação, era real. O legado de Married with Children continua vivo em reprises e serviços de streaming ao redor do mundo. Novas gerações estão descobrindo a série e se apaixonando pela família Bundy. E de alguma forma, Ed O'Neill e Christina Applegate ainda estão conectados, ainda se importando um com o outro, ainda provando que alguns relacionamentos transcendem o tempo, a distância e até mesmo a doença. O que você acha do incrível vínculo entre Christina e Ed? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.